Após se casar com um viúvo, pai de uma menina, Clara fica paralisada quando a menina dispara: "Não faça barulho perto do porão." A mamãe odeia barulho. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim podemos começar. Clara era uma mulher marcada pela vida. Aos 35 anos, já tinha vivido altos e baixos suficientes para 2 vidas inteiras. Filha única de pais separados, crescerá vendo a mãe se sacrificar para dar-lhe uma boa educação. Apesar disso, carregava a sensação de que algo sempre faltava: um lar completo, estável, onde pudesse finalmente encontrar paz. Depois de anos em relacionamentos instáveis, Clara decidiu focar na carreira como fotógrafa. Sua paixão por registrar momentos a fazia viajar constantemente, sempre fugindo de vínculos duradouros. Mas, no fundo, desejava uma família e um amor verdadeiro, algo que, para ela, parecia cada vez mais distante. Tudo mudou em um evento de caridade, onde Clara foi chamada para fotografar um jantar beneficente em uma propriedade rural. Lá, seus olhos cruzaram com os de Henrique, um homem de aparência séria, mas com um sorriso que exalava gentileza. Henrique era um empresário bem-sucedido, viúvo há 2 anos e pai de uma menina de 8 anos, Alice. A conversa entre eles fluiu naturalmente. Henrique se comportava de forma gentil, respeitoso, educado, um verdadeiro cavalheiro. No primeiro encontro, Clara se surpreendeu quando Henrique abriu a porta do carro para ela e depois quando ele puxou a cadeira no restaurante para que ela se sentasse. Essas atitudes pegaram no ponto fraco de Clara, que sempre sonhou com um homem assim. Clara percebeu em Henrique uma mistura de segurança e fragilidade, como se ele também carregasse marcas profundas. Ele revelou pouco sobre sua vida pessoal, dizendo apenas que havia perdido a esposa de forma trágica. Apesar disso, Henrique parecia pronto para seguir em frente, e algo na presença de Clara o fazia sorrir novamente. O relacionamento entre Clara e Henrique se desenvolveu de forma quase mágica. Os meses de namoro foram recheados de passeios tranquilos pela cidade e jantares caseiros em sua charmosa casa no interior. Henrique era sempre atencioso, cuidadoso, e fazia Clara se sentir a pessoa mais especial do mundo. Alice, a filha de Henrique, era uma menina tímida, mas adorável. Nos primeiros encontros, Clara percebia que a menina olhava com curiosidade, mas sem rejeição. Henrique explicava que Alice ainda sentia muito a falta da mãe, mas que era uma criança resiliente. E não demorou muito para que Henrique a pedisse em casamento. No tão solene dia em que Henrique fez o pedido de casamento para Clara, foi como se todo aquele tempo de espera e de relacionamentos errados tivessem valido a pena. Foi exatamente como Clara havia sonhado. Henrique se ajoelhou e entregou a aliança de casamento. Para Clara, a espera do tão sonhado príncipe encantado havia chegado ao fim. Mudar-se para a casa de Henrique logo depois do casamento foi um marco na vida de Clara. A propriedade ficava em uma zona isolada, mas era muito aconchegante. O piso de madeira e as paredes em um tom marfim. A luz do sol entrava pelas cortinas de renda espalhando um ar de aconchego e sofisticação. Era o tipo de casa que qualquer pessoa facilmente gostaria de chamar de lar. Tudo parecia perfeito. A casa, o marido cavalheiro, a enteada uma menina educada e amável. A vida dos sonhos de Clara finalmente havia se concretizado. Porém, havia algo na casa que deixava Clara desconfortável. A propriedade, apesar de belíssima, parecia sempre carregar um ar pesado, especialmente à noite. Henrique havia mencionado que a casa fora construída por ele e sua falecida esposa, Helena, um projeto dos dois para criar uma vida perfeita. Até que um dia, enquanto ajudava Alice a arrumar os brinquedos no quarto, a menina fez um comentário que gelou a espinha de Clara. "Tia Clara, não faça barulho lá perto do porão. A mamãe não gosta de barulho." Clara riu nervosamente.
tentando levar aquilo como uma inocente frase infantil. A mamãe? Perguntou, tentando parecer despreocupada. Querida, a sua mamãe está no céu, não está? Alice balançou a cabeça, com os olhos fixos no chão. Não. Ela está no porão. O coração de Clara disparou. Talvez a menina só estivesse ainda traumatizada pela perca da mãe tão repentina, pensou Clara. No entanto, as palavras da menina ecoavam em sua mente. Como aquilo poderia ser possível? Helena, a mãe de Alice, estava morta. No entanto, Clara lembrou-se de uma atitude estranha de Henrique logo na primeira noite de casados enquanto dormiam. Clara acordou e percebeu que Henrique não estava na cama. Ela se levantou, andou pela casa e não o encontrou em lugar algum. A princípio ela achou que talvez ele tivesse sem sono, e fora até o jardim pegar um pouco de ar fresco. Mas agora, com o que Alice disse, Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Após o casamento, Clara se mudou definitivamente para a casa de Henrique. Os primeiros dias foram maravilhosos, mas algo começou a inquietá-la. Durante as noites, Clara ouvia ruídos vindos do porão, um som abafado, como se algo pesado estivesse se arrastando. Quando mencionava isso a Henrique, ele sempre desconversava, dizendo que era o sistema de aquecimento antigo fazendo barulho. Certo dia, ao explorar a casa enquanto Henrique estava fora, Clara tentou abrir a porta do porão, mas encontrou-a trancada. A chave, segundo Henrique, estava guardada em segurança, pois era perigoso deixar Alice se aventurar lá. O porão é apenas um depósito, ele dizia. Quando questionou Henrique sobre a fala da menina, ele riu, atribuindo aquilo à imaginação infantil e ao trauma da perda. Ela inventa coisas para lidar com a ausência da mãe, disse ele, tentando tranquilizá-la. Mas Clara não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O comportamento de Alice também começou a mudar. A menina parecia ficar mais retraída e falava cada vez menos. Em uma ocasião, enquanto Clara penteava seu cabelo, Alice segurou sua mão e sussurrou: "Você vai ficar, né? Não vai embora como a mamãe?" A frase ecoou na cabeça de Clara. O que Alice queria dizer com aquilo? E, mais importante, o que Henrique não estava contando sobre o passado? Clara começou a acordar todas as noites pela madrugada, para ver se Henrique estava dormindo. No entanto, ele desaparecia todas as madrugadas. Em uma dessas noites, Clara questionou o porquê dele sumir todas as noites, e ele simplesmente respondeu, carinhosamente: "Se acalme, Clara, eu só perdi o sono, e fui tomar um copo de água." Mas essa resposta só deixou Clara ainda mais desconfiada. Em nenhuma dessas noites ela o encontrou na cozinha. Clara começou a investigar discretamente. Vasculhou antigos álbuns de fotos, mas não encontrou quase nada sobre Helena. Henrique parecia ter apagado todos os traços da falecida esposa da casa, exceto por um retrato dela no corredor, sorrindo serenamente. No entanto, a tensão aumentou quando Clara encontrou uma pequena caixa escondida no quarto de Alice. Dentro, havia desenhos feitos pela menina, rabiscos de uma mulher de cabelos longos, trancada atrás de algo que parecia grades. Ao lado, Alice tinha escrito: "A mamãe está triste." Agora Clara não tinha mais dúvidas. Havia algo de muito assustador ali. Clara murmura: "Meu Deus, será que Helena está viva e trancada por Henrique no porão?" Clara viu seu mundo perfeito desabar. Como aquele homem gentil e carinhoso, que ela havia se casado, era capaz disso. Naquela noite, Clara reuniu toda a coragem que tinha e confrontou Henrique. Ela o esperou na sala, a expressão séria e determinada, o coração martelando contra o peito. Quando ele finalmente chegou, ela não perdeu tempo. "Henrique, eu preciso saber a verdade", disse ela, sua voz firme, mas com um tom de desespero contido. "O que aconteceu com Helena? O que há no porão?" Henrique parou, surpreso com o tom acusador de Clara. Por um momento, parecia perdido em seus próprios pensamentos, mas então, algo em sua expressão mudou. Seus olhos, antes amorosos e acolhedores, agora revelavam uma fúria que Clara nunca tinha visto antes. "Você precisa confiar em mim",
Clara, foi tudo que ele disse antes de se virar e caminhar em direção ao escritório. Clara sentiu o sangue gelar ao ouvi-lo trancar a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sabia que algo terrível estava acontecendo. Aquela fúria contida, aquele olhar, era como se Henrique estivesse escondendo algo muito maior do que ela poderia imaginar. Agora, Clara não tinha dúvidas. Precisava agir com extrema cautela. Se Henrique fosse capaz de fazer algo tão cruel quanto aprisionar Helena no porão, o que ele poderia fazer com ela ou com Alice? Um passo em falso, e ela poderia acabar trancada junto com Helena naquele lugar sombrio e misterioso. Mas Clara ainda não tinha provas. Por mais que tudo indicasse que Helena estava presa no porão, ela precisava de certezas. Não podia simplesmente acusar Henrique sem evidências concretas. A dúvida consumia, e a necessidade de descobrir a verdade era quase insuportável. Os dias que se seguiram foram tensos, com uma atmosfera pesada pairando sobre a casa. Clara tentava manter a fachada de normalidade enquanto planejava cada movimento. Sempre que Henrique saía para o trabalho, ela aproveitava para vasculhar a casa em busca da chave do porão. Revistou gavetas, armários, caixas e até os lugares mais improváveis, mas semanas e depois meses se passaram, e ela não encontrou nada. Decidiu, então, que era melhor não tocar mais no assunto com Henrique. A última coisa que ela queria era despertar ainda mais a ira dele. As reações do marido tornaram-se imprevisíveis, e Clara temia o que ele seria capaz de fazer se descobrisse que ela estava investigando e tentando encontrar a chave. As noites tornaram-se insuportáveis para Clara. O sono era superficial, frequentemente interrompido por ruídos inquietantes. Nas madrugadas, ela ouvia passos pesados no corredor e o render da porta do porão sendo aberta. O som das dobradiças enferrujadas ecoava pela casa como um sussurro sombrio. Henrique saía do quarto sem dar explicações, e Clara era obrigada a fingir que estava dormindo, ainda que cada célula do seu corpo clamasse por respostas. A vontade de Clara era de arrumar suas coisas, pegar Alice nos braços e desaparecer para sempre da vista de Henrique. Fugir parecia ser a única forma de garantir sua segurança. Mas, e Helena? Se ela realmente estava viva e presa naquele porão, como Clara poderia abandoná-la? A ideia de deixar Helena para trás a atormentava. E havia também a pequena Alice. A menina, com seus olhos inocentes e um brilho tão puro, não poderia ser deixada sozinha naquela casa. Clara sabia que Henrique, por mais que fosse o pai de Alice, não era o homem que ela pensava conhecer. Ele escondia segredos profundos, e Clara não podia imaginar o que ele seria capaz de fazer se fosse contrariado. Clara sentia-se encurralada, como um pássaro preso em uma gaiola dourada. Ela precisava ser forte, precisava encontrar uma maneira de salvar Helena, proteger Alice e, acima de tudo, garantir sua própria sobrevivência. A cada dia que passava, o desespero aumentava. Mas Clara também sabia que, no momento certo, tomaria sua decisão. Ela era uma mulher determinada e, por mais que o medo a assombrasse, a coragem sempre estaria ao seu lado. O que quer que estivesse escondido no porão, Clara sabia que era a chave para mudar tudo, ou para destruir tudo de vez. Certo dia, enquanto penteava os longos cabelos de Alice, Clara notou a inquietação da menina. Seus olhinhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Foi então que Alice perguntou, de forma tímida: "Tia Clara, você não vai ficar doente igual a mamãe ficou, vai?" Clara parou por um instante, surpresa com a pergunta. A preocupação na voz da menina era evidente. "Como assim, querida? Sua mamãe ficou doente?" perguntou Clara, tentando esconder a inquietação que crescia em seu peito. Alice segurou sua boneca com mais força e respondeu com a inocência de uma criança que tenta entender o mundo ao seu redor. "Sim, o papai disse que a mamãe estava doente e que precisava ficar lá no porão para melhorar." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguma coisa não parecia certa naquela história.
Com a voz suave, mas firme, ela continuou. E o papai, ele deixa você ver a mamãe? Alice abaixou o olhar, apertando a boneca contra o peito como se ela fosse seu único consolo. Ele não deixa, respondeu em um tom quase inaudível. Disse que a mamãe precisa descansar bastante para ficar boa logo. Clara respirou fundo, sentindo uma estranha urgência tomar conta de si. Você sabe onde o papai guarda a chave do porão? Perguntou, tentando soar o mais casual possível. Alice olhou para Clara com uma expressão de confusão, mas balançou a cabeça negativamente. Oh não! O papai disse que ninguém pode entrar lá, é perigoso. Enquanto elas conversavam, Alice abraçava sua boneca com mais força. Clara percebeu que, sempre que o assunto se aproximava do porão ou da mãe, a menina se refugiava na presença do brinquedo. Após alguns segundos de silêncio, Alice murmurou, como quem muda de assunto. Eu não gosto de falar sobre a mamãe doente, eu gosto das histórias que o papai conta. Clara tentou sorrir, mesmo sentindo uma pontada de desconforto no peito. E qual é a história que você mais gosta, querida? Alice levantou os olhos, agora com um brilho inocente, e respondeu animada. A história da Nina. Oh, Nina? Quem é Nina? Perguntou Clara, fingindo curiosidade. É a minha boneca, respondeu Alice, erguendo o brinquedo para mostrar. O papai disse que a Nina guarda algo muito precioso. Essas palavras despertaram a atenção de Clara. Algo precioso, pensou. Seu olhar fixou-se na boneca, enquanto uma sensação de desconfiança crescia dentro dela. Posso ver a Nina por um instante? Pediu Clara com um sorriso gentil. Alice hesitou por um momento, mas entregou a boneca a Clara. Com cuidado, Clara começou a examinar o brinquedo. Era uma boneca comum à primeira vista, mas havia algo estranho na forma como parecia mais pesada do que deveria. Seus dedos deslizaram pelas costuras do vestido da boneca, até que notou uma pequena abertura quase imperceptível na base. Ao pressionar levemente, Clara sentiu algo se soltar. Ela puxou delicadamente. Para sua surpresa, encontrou uma chave escondida dentro de um compartimento interno da boneca. Alice olhou para Clara com os olhos arregalados de surpresa, enquanto um silêncio desconfortável pairava no ar. Tia Clara, o que é isso? Perguntou a menina com a voz trêmula. Clara segurou a chave firmemente em sua mão. Seu coração batia acelerado, mas ela sabia que precisava manter a calma. Acho que isso é um segredo que a Nina estava guardando para o papai, respondeu Clara, tentando soar tranquila. Ela olhou para a chave em sua mão. Em sua mente, só havia uma conclusão. Essa é a chave do porão. Clara sabia que, por mais arriscado que fosse, precisava descobrir o que estava acontecendo. Algo naquela casa não fazia sentido, e a chave era a peça que faltava para desvendar o mistério. Determinada, Clara pegou a chave e pediu para que a menina esperasse no quarto. Com a chave em mãos, Clara desceu as escadas do porão, sentindo o coração pulsar acelerado. Quando abriu a porta, o cheiro de mofo e algo mais forte a atingiu. Ela desceu os degraus rangentes, iluminando o caminho com a lanterna do celular. No canto mais escuro do porão, Clara viu algo que nunca poderia esquecer. Uma figura feminina, desnutrida, com olhos arregalados e cabelos desgrenhados, acorrentada a uma parede de concreto. Era Helena. Helena estava viva. Clara recuou, horrorizada, enquanto Helena murmurava palavras desconexas. Ajude-me, ele é um monstro. Antes que Clara pudesse fazer algo, ouviu a porta do porão se fechar com força. Henrique estava parado no topo da escada, olhando para ela com um semblante frio e ameaçador. Eu avisei para você não mexer onde não devia, disse ele, começando a descer os degraus lentamente. Clara sentiu as pernas tremerem enquanto observava Henrique descer os degraus do porão. Ele carregava uma expressão gélida, completamente diferente do homem doce e amoroso e gentil que ela conhecera. Você não deveria estar aqui, Clara, ele disse, com a voz baixa, quase suave,
mas cheia de ameaça. Clara recuou instintivamente, sentindo as costas tocarem a parede de concreto. Helena, acorrentada ao canto do porão, chorava baixinho, as mãos magras tremendo em desespero. Por quê? O que você fez com ela, Henrique? Clara gritou, tentando manter a voz firme. Henrique suspirou profundamente, como se carregasse um peso insuportável. Helena, ela me traiu. Ela destruiu nossa família. Mas eu a perdoei. Só que eu não podia deixá-la ir. Ela precisava aprender a amar de novo. Precisava lembrar quem ela era. Clara olhou para ele horrorizada. Você aprendeu aqui por anos, como um animal. Isso é amor. Henrique deu um passo mais perto, seus olhos escurecendo. Você não entende. Ela ia destruir Alice. Ia nos deixar. Eu fiz isso para salvar nossa família. E agora, Clara, você também faz parte dela. Que família, Henrique? Isso não é uma família, pronunciou Clara. Clara percebeu que não tinha saída fácil. Henrique estava entre ela e a única saída do porão. Sua mente girava, tentando encontrar uma forma de escapar. Ela olhou para Helena, que parecia fraca demais para se mover. Mas seus olhos, aqueles olhos desesperados, imploravam por algo. Clara sabia que não poderia abandoná-la ali. Enquanto Henrique dava mais um passo, Clara decidiu agir. Ela pegou um pedaço de madeira solto no chão e avançou contra ele com todas as forças que tinha. O impacto fez cambalear, mas não o derrubou. Você nunca vai entender o que é proteger sua família, ele gritou, agarrando-a pelo braço. Clara lutava, mas Henrique era forte, e ela começou a sentir que as forças a abandonavam. Foi então que um grito ecoou pela casa. Papai, pare! Era Alice. A menina estava no topo da escada, os olhos arregalados enquanto observava a cena. Henrique hesitou, a visão da filha parecendo perfurá-lo como uma lâmina. Você disse que a mamãe estava doente. Que ela precisava ficar aqui para ficar melhor. Alice chorava, os pequenos punhos cerrados. Mas ela está pior. Você machucou a mamãe. Henrique congelou, o rosto contorcido em algo que parecia uma mistura de culpa e raiva. Esse momento de distração foi suficiente para Clara se soltar e correr até Alice. Alice, corra! Clara gritou. As duas subiram as escadas, Clara trancando a porta do porão atrás de si. Clara sabia que não tinham muito tempo. Henrique iria atrás delas, e a casa, tão isolada, parecia mais uma prisão do que um refúgio. Pegando Alice pela mão, ela correu até o quarto da menina para pegar o telefone, mas percebeu que Henrique já o havia destruído. O que vamos fazer? Alice perguntou, soluçando. Clara respirou fundo, tentando esconder o pânico. Vamos sair daqui. Confie em mim. Enquanto Clara procurava uma forma de sair, ouviu passos pesados no corredor. Henrique estava subindo as escadas. Ela olhou para a janela do quarto, mas a queda seria muito alta. Então, algo chamou sua atenção, uma velha tesoura na escrivaninha de Alice. Clara pegou a ferramenta, segurando-a com força. Ela sabia que não poderia fugir sem lutar. Henrique abriu a porta do quarto com violência, seu rosto marcado por um misto de loucura e frustração. Clara, eu não quero machucar vocês. Nós podemos resolver isso. Somos uma família agora. Clara colocou Alice atrás de si, segurando a tesoura como uma arma improvisada. Isso não é uma família, Henrique. É um pesadelo. Henrique avançou, e Clara reagiu instintivamente. A luta foi caótica e desesperada. Clara conseguiu acertá-lo no braço, mas Henrique era implacável, conseguindo desarmá-la. Ele a jogou contra a parede, enquanto Alice gritava ao fundo. Mas, no momento em que Henrique ergueu os punhos para atacá-la novamente, um som ensurdecedor ecoou pela casa. Era Helena. Ela estava no topo da escada do porão,
segurando as correntes que antes aprendiam como uma arma improvisada. "Chega, Henrique!" ela gritou, a voz rouca, mas cheia de determinação. Henrique olhou para ela, chocado. "Helena, eu fiz isso por nós." "Você fez isso por você", ela gritou, avançando contra ele com a corrente. O golpe foi certeiro, derrubando Henrique no chão. Com a ajuda de Clara, Helena conseguiu amarrá-lo com as mesmas correntes que a haviam aprisionado por tanto tempo. Ele resistiu, mas sua força parecia diminuir à medida que sua loucura era confrontada. Clara ligou para a polícia usando um telefone que encontrou escondido em uma gaveta do escritório. Dentro de minutos que pareceram horas, as sirenes finalmente quebraram o silêncio daquela casa amaldiçoada. Henrique foi levado pela polícia, gritando e se debatendo, mas sem conseguir justificar seus atos. Helena, visivelmente fraca, foi levada para o hospital, enquanto Clara e Alice ficaram sob proteção policial. Nos dias que se seguiram, Clara tentou processar o que havia acontecido. A casa foi lacrada pelas autoridades, e ela jurou nunca mais retornar. Helena, apesar de fisicamente debilitada, demonstrou uma força impressionante. Durante suas conversas no hospital, Clara descobriu a extensão da manipulação de Henrique e o quão longe ele estava disposto a ir para manter seu controle doentio. Helena, após ser resgatada e levada diretamente para o hospital, os médicos e psicólogos começaram a tratar os danos físicos e mentais causados por anos de abuso e aprisionamento. No entanto, Clara percebeu, durante as visitas que fez a Helena no hospital, que o trauma havia deixado marcas profundas. Helena, embora determinada a recomeçar, demonstrava dificuldades para se reconectar com Alice. Toda vez que a menina visitava, Helena ficava inquieta, incapaz de sustentar um olhar por muito tempo. A culpa e a vergonha a consumiam. "Eu quero ser uma mãe para ela", Helena confidenciou a Clara em uma noite, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. "Mas eu não consigo. Cada vez que olho para Alice, vejo tudo que perdi, tudo que fui obrigada a suportar. Ela merece mais do que uma mãe quebrada como eu." Clara tentou tranquilizá-la, dizendo que o tempo poderia ajudar a curar suas feridas, mas Helena estava decidida. O que Alice precisa agora é de segurança, amor e estabilidade. Coisas que, no momento, eu não posso dar a ela. Mas você pode. Foi assim que Helena, com o coração pesado, tomou a decisão mais difícil de sua vida: abrir mão temporariamente da guarda de Alice para que Clara pudesse cuidar dela. Com a ajuda das autoridades e de um advogado, Helena nomeou Clara como a guardiã legal da menina, garantindo que ela teria um lar seguro enquanto Helena se recuperava. Alice, embora entristecida com a ausência da mãe, começou a criar um vínculo ainda mais forte com Clara. As duas formaram uma pequena família, construída sobre confiança e amor. Helena decidiu se mudar para um centro de tratamento especializado em vítimas de abuso, onde poderia se recuperar com calma e receber o apoio necessário. Ela prometeu a Alice que voltaria quando estivesse pronta, mas também garantiu que a amava incondicionalmente, mesmo à distância. "Você tem sorte de ter a Clara agora", Helena disse à filha em um tom sereno. "Ela é a pessoa que eu gostaria de ter sido para você." Um ano depois, Clara e Alice estavam morando juntas em um pequeno apartamento no centro da cidade. Alice frequentava a escola, começava a sorrir mais, e chamava Clara de mamãe de forma natural e afetuosa. Helena, por sua vez, enviava cartas para a filha regularmente, compartilhando seus progressos e reafirmando seu amor. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas já era uma pessoa mais forte. Enquanto Clara colocava Alice para dormir uma noite, a menina sussurrou: "Tia Clara, obrigada por me salvar." Clara sorriu, beijando a testa da menina. "Sempre estarei aqui para você, querida." A luz do abajur brilhou suavemente, e, pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que finalmente estava segura. Certo dia, enquanto saía para buscar Alice na escola, Clara recebeu uma mensagem de Helena. Era uma foto dela sorrindo, com a legenda: "Eu vou voltar."
E vou ser a mãe que ela merece. Clara fechou os olhos, sentindo-se em paz. O pesadelo havia acabado, e todas estavam caminhando para um futuro melhor. Clara sentava-se na varanda de seu pequeno apartamento, observando Alice brincar com um novo amigo que havia feito na escola. A risada da menina era música para seus ouvidos, mas, dentro de si, Clara sabia que ainda carregava cicatrizes. Ela pensava em Henrique. Como havia se enganado tanto? Ele parecia perfeito, atencioso, amoroso e dedicado, mas, por trás daquele sorriso, havia um homem quebrado e perigoso. Por meses, Clara se culpou por não ter percebido os sinais, por ter se deixado levar pela promessa de um príncipe encantado. Mas, com o tempo, ela começou a enxergar as coisas de outra forma. O que aconteceu não era apenas um erro, era uma lição. Ela aprendeu que a perfeição aparente muitas vezes esconde sombras profundas e que confiar cegamente em alguém pode ser um erro fatal. Hoje, Clara usava sua experiência para alertar outras pessoas. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo sorriso é sincero, e nem todo amor é verdadeiro. Mas mesmo no caos, há lições a serem aprendidas. Henrique pode ter sido um sapo disfarçado de príncipe, mas ele deixou uma coisa clara: a força dela era maior do que qualquer engano. Ela sobreviveu, e agora vivia com um propósito renovado: proteger Alice e construir um futuro onde ambas pudessem prosperar. Essa história nos lembra que o amor e a coragem podem florescer mesmo nas situações mais sombrias. Mas também evidencia como traumas deixam marcas profundas e como o apoio certo pode transformar vidas. Se você ou alguém que conhece está preso ou presa, em uma situação de abuso ou violência, não hesite em buscar ajuda. Ligue para as autoridades ou procure instituições especializadas. Sua atitude pode salvar vidas. Compartilhe esta história e reflita: até que ponto estamos dispostos a agir para proteger quem amamos? Juntos, podemos construir um mundo onde ninguém precise sofrer em silêncio.